Feliz segunda para você, feliz Páscoa, isso mesmo. Viveremos aqui durante estes 50 dias até a solenidade de Pentecostes, este tempo pascal. Por isso desejo a você uma feliz segunda-feira dentro da oitava da Páscoa, que para a igreja até o próximo domingo nós vivemos como um único e grande dia celebrando a alegria pascal. Por isso chamamos de oitava da Páscoa. Assim, amados irmãos, querida irmã, querido irmão, nesta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020, continuamos em nosso isolamento social, rezando ao Senhor Deus para que nos livre dessa pandemia e tendo uma palavra de ordem que desde o fim de semana temos ouvido da própria boca de Jesus. Não tenhais medo. Assim, a palavra que hoje chega para nós, nesta segunda-feira, é de Mateus, capítulo 28, versículos do 8º ao 15. Mateus, capítulo 28, versículos do 8º ao 15. Enquanto você se prepara, vamos àquela nossa introdução, àquela síntese que nós fazemos antes da proclamação. E lembrando, mais uma vez, que a nossa referência principal e primeira é aquilo que está no próprio missal cotidiano, a fala da própria igreja. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. O texto que nós proclamamos hoje refere dois colóquios, ou seja, duas conversas, dois diálogos. Um de Jesus com as mulheres e outra dos sumos sacerdotes com os guardas. As mulheres, neste texto bíblico, estão a caminho para levar aos discípulos a notícia da ressurreição. E nesta caminhada, para a surpresa e alegria delas, elas encontram com Jesus. Mas só para receber uma ordem: ide anunciar. Essas palavras evidenciam o compromisso cristão. No segundo colóquio, na segunda conversa, no segundo diálogo, temos, ao contrário, a polêmica entre os fariseus e os discípulos de Cristo. Estes ensinam que Cristo ressuscitou. Aqueles replicam, dizendo, é uma fantasia. Assim encerra Mateus, evangelista, com tristeza o evangelho a pensar. Israel, de fato, rejeita o Messias. Vamos então à proclamação dessa palavra de hoje. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, dizei que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Queridos irmãos, querida irmã, você que está aí nos assistindo, amado irmão, Cristo ressuscitado é sinal de contradição. Ao mesmo tempo, é objeto de fé e objeto de recusa. Tanto os soldados como as mulheres fazem a experiência de um acontecimento. E que acontecimento é esse? O terremoto e o anjo do Senhor. Os soldados são espectadores neutros, impotentes diante do que está acontecendo. Não se tornam testemunhas da ressurreição, é importante sabermos disso. Os soldados não se tornam testemunhas da ressurreição.
apenas são tomados de pavor e correm a anunciar o fato aos sacerdotes e fariseus, ao mesmo tempo que estes também se fecham e se recusam a acreditar que algo maior havia acontecido. O mistério resiste ao olhar que não é límpido, ao coração que não é puro. E o primeiro fruto do afastamento da verdade, qual é? É óbvio, é a mentira. Tais são os perversos ante a vinda vitoriosa de Deus. Seu amor nada pode ante a negação do ódio. Por mais que o Senhor tenha demonstrado naquele momento e demonstre até hoje, se nós estarmos fechados e se o ódio prevalece, o amor de Deus, ele não é mal educado. Então se recusarão. Cristo ressuscitado, é importante guardar isso em teu coração. Cristo ressuscitado só se revela a quem é aberto ao amor e à fé. Exato, Cristo ressuscitado só se revela a quem é aberto ao amor e à fé. O Senhor tudo pode? Pode. Mas Ele não consegue, não se revelará se o coração está fechado, se em tua pessoa só tem incredulidade e ódio. A revelação se dá de forma verdadeira e plena quando se tem amor e fé. As mulheres buscam a Jesus porque o amaram e sabem que Jesus as amava. Digo de novo, as mulheres buscam a Jesus porque o amaram e o amam. Cristo se revela então a elas, porque ali há uma experiência de amor. Por certo, esta revelação é graça, vem da pura iniciativa do Senhor. Não podemos deixar de entender isso. Por mais que amemos, a revelação do Senhor será sempre um ato da sua graça, de sua gratuidade. Exige-se de nós a mesma disponibilidade e abertura, se quisermos fazer a experiência do ressuscitado, ou seja, se tu queres encontrar o ressuscitado. Entenda a primeira coisa, ele vem porque ele quer, é graça, é gratuidade, nós não o obrigamos, mas ele quer. E se de fato ele quer, a alternativa, o único caminho, é nos abrirmos ao seu amor, é sermos envolvidos por seu amor e acreditar. Assim, o amor e a fé estarão sempre juntos, para revelar sempre para nós a presença do ressuscitado. Paz e bem para você.